Vamos lá, galera. Começar a nossa aulinha de hoje. Espero que os senhores estejam tendo bons dias de estudo, inclusive, né? Aproveitando aí o tempo em casa, importante. Então vamos à nossa aula de hoje, Álgebra 2, página 24, capítulo 10, máximos e mínimos, né? Da função quadrática, função do segundo grau, né? Como conhecemos. Muito bem. Questão número 1 diz o seguinte: o vértice da parábola y igual 2x ao quadrado menos 4x mais 5 é o ponto. Então, ele quer que a gente determine o vértice dessa parábola, né? E sabemos que toda parábola, né, ela tem o seu vértice, podendo ser ponto de máximo, se a concavidade está para baixo, ou ponto de mínimo, se a concavidade está para cima. Esse ponto de mínimo e ponto de máximo, né, ele tem um x, né, uma coordenada no eixo das abscissas e outra, né, no eixo das ordenadas em y, que são chamados x do vértice e y do vértice, ok? Então, x do vértice, ele é menos b sobre 2 vezes a, ok? E o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Então vamos substituir. Olhando para a função, né? Não se esquecendo que y, né, é o próprio f de x. E f de x é o próprio y, né? Conceito funcional. A gente aplica os valores em x para saber quem é que responde na imagem em y. Então, se eu vou aplicar o x do vértice, né, eu vou obter o y do vértice. Inclusive, é uma outra maneira, né? Eu posso calcular só o x do vértice pela fórmula, substituir ele aqui, ó, e o y que eu vou achar obrigatoriamente é do vértice. Aí eu nem preciso usar a fórmula do y, né? Fica a critério de cada um. Então, vamos lá. X do vértice é menos b, né? O b é menos 4, então menos 4, menos b sobre 2a, sobre 2 vezes 2, né? Menos b sobre 2a. Menos 4, sinal de menos, né? Novamente, valores negativos, coloquem entre parênteses, né? Principalmente porque tem um menos ali fora, para você não perder de vista, né? Fico sempre lembrando isso, para não errar bobagem. Menos 4, mais 4, sobre 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, então o x do meu vértice é 1. Aí o y do vértice, tanto eu posso usar essa fórmula, como eu posso calcular então o f de 1, né? O f de 1 vai me dar o y do vértice. Por quê? Porque em todo conceito funcional a relação é xy, domínio e imagem. Então, se eu aplico o domínio do vértice, obrigatoriamente a função vai ter que me responder a imagem do vértice, ok? Fica mais fácil, né? Ó, 2 vezes 1 ao quadrado, né? F de 1, 2 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, né? Mais 5. Aí, como é que a gente vai fazer? Resolve, né? Expressãozinha numérica aí, ó. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 1, menos 4. Então, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 somado com mais 5, 3. Né? Então, a resposta aqui é 3. Logo, o meu vértice, né? Meu vértice aqui, ó, posso colocar aqui assim, o meu vértice, ele tem coordenadas, né? Primeiro é sempre x, x do vértice 1, y do vértice 3, né? Tá aqui a minha resposta do meu exercício. Uma questão simples, né? Uma questão simplesmente de aplicação de fórmula para a gente começar, né, a entender bem o processo, ok? Então a gente vê aqui pelo nosso gabarito 1 e 3, resposta letra E, né? Então, nossa resposta aí
letra E. Ok? Muito bem. Então vamos continuar, né? Sempre fazendo um apanhado dentro do conceito geral. Não esquecendo as definições de função, né? Quando que é a função, quando que não é. A função do primeiro grau, né? A função do segundo grau. Tudo isso, né, a gente precisa ter em mente. Por quê? Porque o conceito abstratamente funcional, muitas das vezes, ele não cai dessa forma. Mas em todo conceito matemático há uma aplicação de função. Né? Em toda fórmula que você aplica, seja na geometria, seja às vezes na aritmética, não importa. Né? Então, entender, né? Entender essa relação funcional, entender essa relação entre elementos dos conjuntos, né? Que é uma maneira de pegar qualquer tipo de problema mais complicado e transformar em elementos simples. Né? Essa é sempre a nossa intenção. Né? A álgebra ela vem para ajudar. Né? Ela é uma boa ferramenta, tanto para geometria quanto para aritmética, inclusive. Né? Muito bem. Bom, questão número 2, vamos fazer a leitura. A função f de x igual x ao quadrado menos 4x mais k tem valor mínimo igual a 8. O valor de k é. Então, torna a dizer, né? Torna a dizer que essa questão de máximo e mínimo, ela está ligada sempre ao vértice, né? Que eu posso ter, por exemplo, eu posso ter uma função com a concavidade para cima, logo esse ponto aqui é o meu mínimo, ou eu posso ter uma função com a concavidade para baixo. Então esse ponto aqui é o meu máximo, né? Como eu já mostrei para vocês também naqueles vídeos do estudo completo, né? O conjunto imagem de uma função que tem mínimo é desse valor mínimo em y para cima, né? Até o mais infinito. O conjunto imagem de uma função que tem máximo, né, vem do menos infinito até esse valor em y. Né? Ela não é uma função sobrejetora, uma vez que ela não consegue, né, flechar todos os elementos do conjunto y real. Né? Então, se ela for uma função de R em R, ela não é uma função sobrejetora, né? Considerando como função real a nossa função de segundo grau. Então, essa questão do vértice é importante porque ela vai definir a imagem. Né? Naquele estudo completo a gente faz passo a passo, num primeiro momento é bem volumoso, as coisas ficam meio assim, mas como? Mas aos poucos a gente tem que ir degustando aquilo. Né? Tem que ir degustando. Por quê? Porque a gente tem interseção com os eixos, onde corta x, que é onde zera ela, são as raízes. Onde corta y, né? Que é sempre no termo independente, no C, que aí é quando x é zero, então só sobra o cara livre de x, né? Teoricamente, o nosso termo de grau zero. Né? A questão do vértice é importante para definir exatamente onde é o mínimo ou onde é o máximo dela. Né? O gráfico em si, né, que depende de todo esse estudo anterior. O estudo do sinal, né, que a gente já falou sobre inequações, falamos inequações produto quociente, mas falaremos mais ainda também, porque isso é carteirinha marcada do Colégio Naval. Né? E o conjunto imagem. O conjunto imagem que está diretamente ligado à posição do meu vértice. Se o A é positivo, se ele não é, determina a concavidade, e através desse vértice eu sei se a imagem é dali até o infinito ou se ela vem do infinito até ali. Né? Então, assim, esse resumo estrutural do conceito de função de segundo grau ele é extremamente importante. Né? A gente já fez a última aula sobre função de segundo grau, estamos fazendo mais uma porque é um outro capítulo, né? Ele dá uma ênfase maior à questão do máximo e do mínimo, né? Do vértice, né? O x do vértice, o y do vértice, né? A abscissa do vértice, também conhecida como x do vértice, ordenada do vértice, conhecido como y do vértice. A gente tem que estar atento às nomenclaturas, né? Para que a gente não demole, né, essas situaçõezinhas, caso, né, caia dessa forma para a gente lá, ok? Bom, então vamos lá, f de x é isso, e o mínimo é isso, né? Então, se o mínimo é 8, ele não diz que o x para o mínimo é 8, ele diz que o valor mínimo é 8. Isso é importante também, porque se o valor mínimo é 8, é o y do vértice que é 8. Se ele dissesse o x para o mínimo é 8, aí seria o x do vértice, né? Que é 8. Ele pode dizer também assim, elemento minimizante.
né? O elemento que minimiza, então também é o x do vértice. O elemento maximizante, o elemento que maximiza, que quando você aplica você tem o máximo, então também é x do vértice. A gente tem que ficar bem atento, né, a essas nomenclaturas também. Muito bem. Então esse mínimo é o y do vértice, né, porque ele não diz minimante, elemento minimante, né? Ele não diz elemento para o minimante, ele não diz x para o mínimo, ele diz o mínimo. E o valor de uma função é sempre em y, né? Ela tem valor em y, à medida que eu aplico o meu domínio x, ok? Então, a gente vai dizer que y do vértice é igual a 8, ok? Se y do vértice é igual a 8, né? Como é que a gente vai fazer para achar o valor desse k aí? Bom, eu sei que y do vértice é menos delta sobre 4a. Mas eu também sei que x do vértice é menos b sobre 2a. Eu conheço b e eu conheço a. Então eu posso conhecer o x do vértice. O x do vértice vai ser menos 4 sobre 2 vezes 1, né? Porque o a é 1 e o b é menos 4. Menos 4 sobre 2 vezes 1 vai dar mais 4 sobre 2, que é igual a 2. E eu sabendo que o x do vértice é 2, em que isso me ajuda? Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na número 1. Ó, né? Na número 1 eu deixei de usar, né, a minha fórmula do y do vértice, né? Deixei de usar a minha fórmula do y do vértice aqui na número 1 para aplicar o conceito do domínio imagem, que ficou mais fácil. E aqui eu fiz o quê? Então eu descobri o domínio, né, pelo qual eu já conheço a imagem. Ele diz que o y do vértice é 8, mas x do vértice é menos b sobre 2a, x do vértice é 2. Então esse x é para esse y. Ou seja, se eu substituir o x por 2, a função tem que ser igual a 8. Porque se eu substituo o x do vértice, a função tem que me retornar o y do vértice, assim como a gente fez na questão número 1. E é isso que eu vou fazer. Eu vou dizer que f, né? Posso botar aqui assim então, ó. Vou ocupar esse espacinho aqui. F de 2 tem que ser igual a 8. X, aplica x para obter o y. E aí, eu faço aqui embaixo. Quem é o f de 2? 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais k tem que ser igual a 8. O que a gente passa a ter então? A gente tem que 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. 4, positivo, né? Somado com menos 8, menos 4. Que vai passar para o outro lado, mais 4. Então eu tenho que k passa a ser igual a 8 mais 4. De onde saiu esse mais 4? 4 aqui com menos 8 aqui. Menos 8 mais 4, menos 4. Que passou para cá, mais 4. Então k é 8 mais 4. K é igual a 12. Ok? Está aqui o valor do meu k. E no nosso gabarito, a resposta é a letra C. Ok? Resposta da questão número 2, letra C. Muito bem. Vou melhorar isso aqui. Ficou esquisito, né? Esse babadinho. Esse babadinho aqui não é muito a cara do professor de álgebra, não. O que houve aqui? Vou botar um negócio mais assim. Assim. Vamos fazer, né? E aí, rapaziada? Tô confiando em vocês, hein? Vamos pegar, papinho. Questão 3. Questão 3, que diz o seguinte. Considere a parábola de equação y igual a x ao quadrado menos 4x mais m. Ponto.
Para que a abscissa e ordenada dessa parábola sejam iguais, então M deve ser igual a. Então eu já coloquei aqui, ó. Ele quer abscissa igual a ordenada, né? Do nosso vértice. Quem é a abscissa do vértice? X do vértice. Quem é a ordenada do vértice? Y do vértice. Então todo par ordenado XY é um par ordenado abscissa ordenada. Ok? São coordenadas de um ponto, que tem uma abscissa e uma ordenada, né? Tem um X e tem um Y, tem uma referência no eixo horizontal e uma referência no eixo vertical, né? Esse é o nosso famoso plano definido pelo tio Descartes, plano cartesiano. Então ele está me dizendo que ele quer a abscissa igual a ordenada do vértice, ou seja, X do vértice igual a Y do vértice. E aí, para descobrir o valor de M, né? O que a gente vai ter aí? Quem é o X do vértice? X do vértice é menos B sobre 2A, que tem que ser igual ao Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Muito bem. Como os dois são negativos, né? São duas razões negativas, né? Um cara negativo igual a um cara negativo. Olha, se eu multiplicar por menos 1 aqui, ó, fica um cara positivo igual a um cara positivo. Melhor, né? Trabalhar com caras positivos. Então, menos B sobre 2A igual a menos delta sobre 4A. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, divido por 2 aqui, né? Como se multiplicasse por 2 em cima. Vai dar 1, como se multiplicasse por 2 em cima, vai dar 2. Então, B sobre A igual a delta sobre 2A, ok? Só para diminuir o tamanho do nosso problema. Então, vamos substituir. Quem é B sobre A? É menos 4, que é o B, tá? Então, ele já é negativo mesmo, não precisou menos para ficar mais. Sobre o A, que é 1. Então é menos 4, ok? Menos 4 sobre 1, menos 4. E o delta? Delta não é B ao quadrado? Vamos lembrar aqui só que o delta... O nosso delta aqui é B ao quadrado menos 4AC. Né? Mera lembrança, né? Óbvio que sabemos disso. Então, substituindo, B ao quadrado menos 4 ao quadrado, B ao quadrado. Agora, menos 4 da sentença. Vezes A, que vale... Quanto que vale o A? Vale 1. Vezes o C, que vale M. Sobre aqui, né? Sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Né? Ficamos dessa forma aí. Muito bueno. Nosso denominador aqui é 1, né? Logo podemos multiplicar em cruz, temos uma proporção, uma igualdade de razões. Então, esse cara vezes 1 é ele mesmo. Então vai ficar assim, ó, menos 4 ao quadrado, 16... né? Menos 4m, menos 4 vezes 1 vezes m, menos 4m, 16 menos 4m vezes 1, 16 menos 4m, né? Igual a 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 4, menos 8, né? Multiplicação em cruz aí. Agora, para fim da história, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter que, quanto que vale esse m? 16 passou para lá, menos 16. Menos 16, menos 8, menos 24. Né? Então, vou puxar um pouquinho para cá, eu tenho que menos 4m é igual a menos 16 menos 8, menos 24. O que eu posso fazer de novo? Multiplicar por menos 1. Então, 4m igual a 24, logo m é 24 dividido por 4, m só pode ser igual a 6. Ok? No nosso gabarito, a 6, letra E. Letra E do nosso gabarito. Ok, senhores? Espero que esteja dando para os senhores dar uma boa engrossada nesse caldo aí da parte do vértice, né? Essas definições
da nossa função de segundo grau tão importante, tá? Bastante importante. Muito bem. Questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte. Tá tudo bem por aqui? Tudo filmando, o tempo tá rolando. Tá bonito, tá tranquilo, tá favorável. A distância do vértice da parábola tal ao eixo das abscissas é... Eu já até coloquei aqui. Distância do vértice ao eixo x. Né? Eixo das abscissas, já falamos disso. Então, essa distância do vértice ao eixo x... Se eu fizer um desenho aqui, essa parábola tem a concavidade para baixo, corto y no menos 17, não sei muito bem como é que vai ficar o comportamento dela. Mas eu vou colocar só o eixo x aqui, ó. Eu vou fazer assim para você. Ó, eu tenho aqui o meu eixo x, né? E essa parábola, ela tem a concavidade para baixo, né? Então, partindo do princípio que o delta dela é maior que zero, né? A gente tem a distância dela para x, né? Se ela se comportar desse jeito aqui, né? Vamos primeiro arbitrar isso. Se ela se comportar desse jeito, aqui é o nosso x', aqui é o nosso x duas linhas, né? As raízes, e temos aqui, ó, a distância para x, ó. Distância do vértice, né? Do nosso vértice até o x. Essa é que é a minha distância, que de fato vai ser o valor do meu y do vértice. Ok? Essa altura aqui é exatamente o valor do y do vértice, em qualquer parábola, né? Se eu observar lá no nosso estudo completo, isso está bem mais detalhado. Mas a distância do vértice até o eixo das abscissas é o valor do x do vértice se o delta é maior que zero. Se esse delta for menor que zero, isso flutua aqui embaixo, né? Aí você vai ter um vértice que também vai determinar a distância, né? Teoricamente não importa, né? De uma forma ou de outra, mesmo que esteja embaixo no negativo, né? Distância é módulo, né? Sabemos disso, vai dar a mesma distância. Então vamos lá. Distância do vértice ao eixo x. Eu quero y vértice. Eu quero y do vértice, que é menos delta sobre 4a, que é menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Né? Fazendo essa substituição aqui, como é que vai ficar a brincadeira? Um sinal de igual, mas... Fazendo essa substituição, vai ficar menos, parênteses, b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes a menos 1 vezes c menos 17. Ok? Isso tudo dividido, tá? Dividido por 4 vezes 1, por 4 vezes menos 1. Quanto que vai dar isso aí? Vamos lá. Bom, 4 vezes menos 1 vai ficar uma divisão menos por menos. Menos 4 sobre isso aqui. Então eu já posso dizer que aqui dá 4, ó. Vou botar esse cara positivo. 4 vezes menos 1, vou botar como se fosse 4 vezes 1. E vou tirar esse sinal de menos aqui da frente. Ok? Então temos o quê? 8 ao quadrado, 64. 64 menos vezes menos vezes menos. Isso aqui vai dar menos, tá? Vou até botar um parênteses aqui, porque vai ter uma divisão por 4 ali, né? Menos vezes menos vezes menos. Então, na verdade, eu tenho que fazer 4 vezes 17. Quanto que é 4 vezes 17? 4 vezes 17 é 4 vezes 10, que é 40. 4 vezes 7, 28. Então, 4 vezes 17 dá 68, né? Só isso aqui, ó. 4 vezes 17. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 7, 28. Não é isso? 40 mais 28. 68. Então, eu tenho 64 menos 68 dividido por 4.
Muito bem. 64 menos 68, menos 64. Né? Menos 64. Dividido. Opa, 64 menos 68, menos 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Olha só o que aconteceu. Aconteceu o que eu tinha falado anteriormente. E eu nunca tinha visto essa questão, né? Peguei para fazer agora, só coloquei as informações ali. O que aconteceu? Ela não é desse jeito, né? Ela não é desse jeito. Por quê? Porque o meu delta não deu positivo. O meu delta deu o quê? Olha só. Aqui dentro não é delta? Ó, esse cara é delta, ó, aqui dentro. Olha aqui dentro. Olha aqui dentro. Que deu quanto? 64 menos 68. Deu menos 4. Né? Então o meu delta deu negativo. Então esse aqui é um caso assim, ó. Que a gente vai ter o nosso eixo X, como a concavidade dela é para baixo, porque o A é negativo, a gente vai ter isso aqui, ó, ela vai estar passando assim, ó, ok? Aqui é o vértice dela. E esse vértice está no menos 1, aqui embaixo. Porque essa parábola não corta X, o delta deu negativo. Como o A é menos 1, ela flutua abaixo de X. E aí, se ela está aqui no menos 1, qual é a distância para o X? Se ela está no Y igual a menos 1, a distância aqui para o X, ó, é 1, né? Então, essa distância aqui é igual a uma unidade, porque a distância é sempre módulo, é sempre um valor positivo. Ok, senhores? Questão número 4. E a resposta no nosso gabarito é letra A, né? Letra